Acusado de tirar a vida de pelo menos 130 pacientes, Edson Isidoro Guimarães fazia parte de um esquema mafioso e sinistro envolvendo funerárias, corrupção e morte de pacientes e hospitais no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele desligava os aparelhos dos pacientes ou lhes aplicava injeções de cloreto de potássio. Os seus crimes foram descobertos em maio de 1999 e em setembro de 2001. Ele foi condenado a cumprir 76 anos de reclusão. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pô, cara, hoje a gente vai focar num personagem, mas para falar de um tipo de negócio que é uma máfia, que é a máfia das funerárias. A morte é um significado muito embaçado pra gente, né? Ela é uma coisa muito ruim na maioria das vezes. No momento que a gente perde um ente querido, a gente tá muito sensível e tem muita funerária aí que resolve extorquir as pessoas, né? Oferecer... extorquir não, mas fazer uma atividade mais abusiva, assim, de cobrar mais caro. Mas a gente pegou um lance aí estudando a história do Rio de Janeiro de uma instituição, né, uma organização chamada Máfia das Funerárias. E a gente vai explicar essas máfias de funerária a partir do personagem que é o Edson Isidoro aí, que é chamado de o enfermeiro da morte, tá? Então prestem bastante atenção para vocês entenderem tanto o esquema quanto a vida do cara, beleza? E outra, mano, tem muito esquema e muita máfia no Rio de Janeiro e no Brasil, mano. Máfia do óleo. Tem uma máfia lá, Fernando, que eu tava procurando lá, máfia que sumia com o corpo dos caras, amassando os caras dentro de carro no ferro velho, mano. Olha que fita louca. R$1.000 por corpo. Bom, enfim. Vamos lá, galera. Edu, roda a vinheta. Galera, no dia 7 de maio de 1999, o auxiliar de enfermagem Edson Isidoro Guimarães foi preso por suspeita de ter tirado a vida de 130 pacientes no Hospital Salgado Filho, um dos mais famosos que fica no Meier, no Rio de Janeiro. O Edson, pessoal, nasceu em 1957, no próprio Rio de Janeiro, e ficou conhecido como o enfermeiro da morte, depois que os crimes que ele cometeu vieram à tona. A equipe do hospital em que ele trabalhava passou a suspeitar de Edson Isidoro, depois que ele foi transferido para a unidade de pacientes traumáticos, a UPT, e houve um aumento considerável no número de óbitos durante os seus plantões. Então ele saiu do lugar que tinha bastante morte, a hora que ele chegou nesse lugar, esse lugar começou a ter bastante morte e o outro diminuiu. O Edson Isidoro confessou ter tirado a vida de 5 pacientes na UPT. Ele usou injeções de cloreto de potássio em um deles e desligou os aparelhos dos outros 4. Essa unidade de trauma aí geralmente é trauma relacionado a questões ortopédicas. Por exemplo, o cara sofre acidente de carro, ele se quebra inteiro, ele tem traumatismo craniano, ele é transferido para essa unidade. O que o Isidoro fazia, pessoal? Ele injetava 10 ml de cloreto de potássio na veia do paciente e era uma medida que poderia levar o cara a óbito e geralmente levava. Em alguns casos, ele desligava os aparelhos de respiração artificial, deixando os pacientes sem oxigênio. Normalmente, as suas vítimas eram pessoas que tinham sofrido acidentes de trânsito, né, como eu disse para vocês. Segundo a polícia, o Edson Isidoro estava envolvido em um esquema com agências funerárias e recebia de 80 a 100 reais a cada morte que ele informava. E lembrando que nos anos 90, 80 e 100 reais era bastante dinheiro, tá? Em depoimento, o auxiliar de enfermagem afirmou que quando as mortes eram relacionadas a acidentes de trânsito, o valor poderia chegar até R$1.000. Por isso, as suas principais vítimas eram pessoas que tinham sofrido acidentes de carro. E o outro depoimento, ele chegou a afirmar que ele tirava a vida das pessoas por pena, como uma forma de aliviar o sofrimento dos pacientes, e que não se arrependia, pois suas vítimas não tinham possibilidade de recuperação. Bom, galera, é assim, ó, a gente não sabe se o Edson falou isso porque era verdade ou se ele foi orientado por advogados e essas coisas. Mas enfim, isso foi no momento em juízo que ele falou que tinha dado das vítimas. Na verdade, ele fazia parte de um esquema e abriu-se até uma CPI para entender e conseguir denunciar esse esquema das funerárias. Como é que funcionava? Tinha um hospital e as funerárias disputavam o produto que elas trabalham, né? Que é o morto. Infelizmente, a gente para eles, para muita gente, o produto é corpo. E aí, o que acontecia?
Essas funerárias, na época, a prefeitura e o governo pagavam uma parte da funerária. Tinha como você acionar o DPVAT, que o DPVAT era aquele seguro para acidente de trânsito, então tinha como fazer um velório um pouco mais caro para o cara que sofria acidente de carro. E, aliás, muitas das pessoas que sofrem acidente de carro são jovens, o que causa uma grande comoção e faz com que a família até gaste mais dinheiro, porque está muito mais triste, inclusive. E aí, o que acontecia? Essas funerárias chegavam e ofereciam dinheiro para os caras dentro do hospital, para os caras indicarem elas para a família do cara acidentado. E quem indicasse, se fechasse negócio, os caras ganhavam uma grana. Mano, só que a gente tá no Brasil e a gente tava no Rio de Janeiro na época. O que o Edson começou a fazer, segundo o Ministério Público? Ele começou a tirar a vida dos caras para ganhar a comissão. Entendeu? Então o maluco lá chegava lá com a perna quebrada, voltava no caixão por insuficiência respiratória e, enfim, a funerária abraçava e dava o dinheiro. Vocês estão entendendo a fita? Tipo, o cara meio que ele se adaptou a esse sistema de ganhar as comissões. A gente deu uma olhada nas notícias na época e tal. Eles chegaram a pegar funcionário lá de alguns dos hospitais que ganhavam, assim, mais de 10 mil reais só com essas comissões. Era gente falecendo pra dedéu pra sustentar esses caras. Então o Edson entra dentro desse esquema. E dizem que ele segurou o BO de muita gente. O Edson foi denunciado por um auxiliar de limpeza que disse ter testemunhado ele tirando a vida de um paciente. Logo após o auxiliar de enfermagem, né, o Edson ter aplicado uma injeção na pessoa. Para comprovar a denúncia, a polícia infiltrou agentes como pacientes no hospital. E ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil no dia 7 de maio de 1999, acusado de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de asfixia e veneno e mediante recursos que impossibilitam a defesa das vítimas, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, mais essas qualificadoras aí. Depois de um depoimento marcado por muitas contradições, Edson Isidoro acabou confessando pelo menos 5 execuções. Guimarães foi julgado e condenado a 76 anos de cadeia. Não foi possível comprovar sua participação nas outras mortes que ocorreram durante seus plantões, mas os seus crimes chocaram o Rio de Janeiro e acenderam o alerta para a investigação desse tipo de esquema de funerária dentro de hospitais. Edson afirmou em depoimento que ele era um peixe pequeno no esquema, que ele era só o cara que pegava as comissões. Segundo ele, os que lucravam de verdade estavam em liberdade, ganhando dinheiro, inclusive com roubo de órgãos, tá? De acordo com o auxiliar de enfermagem, todos os funcionários do hospital recebiam a visita de agentes funerários e ganhavam comissões pelos enterros feitos a partir das indicações, como a gente disse para vocês. O Edson disse que ele segurou o BO sozinho. Segundo ele, havia uma sala no hospital onde os funerários se revezavam. Apesar das muitas evidências das ações e a CPI que foi aberta para apurar, só o Edson que se ferrou nessa aí, que foi preso, que foi encarcerado. O comércio da morte, entretanto, aconteceu segundo nossas referências, e para os envolvidos no esquema, o fim da vida daqueles que ocupavam o leito dos hospitais era apenas uma forma de obter lucro. Para os envolvidos no esquema, não importava a dor daqueles que perdiam seus entes queridos. Os crimes de Isidoro eram uma forma de acelerar esse esquema de lucrar com a dor alheia, segundo as nossas referências. E no dia 23 de agosto de 2009, a 11ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro condenou o município a pagar indenização moral de 50 mil reais à SB, a viúva de JB. Um cara que faleceu, não são os nomes deles, né? Só as iniciais. Os caras que faleceram, um cara que faleceu na mão do Edson em 1999. Segundo o processo, esse tal de JB, ele estava passando mal em um hospital e ele foi transferido para o Hospital Salgado Filho no Meier. E como o JB já estava medicado e as crises estavam controladas, a sua esposa voltou para casa. No dia seguinte, ao retornar ao hospital, ela recebeu a notícia que o esposo havia falecido, mas ele estava muito bem. E ela foi a primeira familiar de uma vítima de Edson, né, a receber a indenização do governo municipal do Rio de Janeiro. Após esses crimes, o Conselho Federal de Enfermagem, o COREN, cassou o registro profissional de Edson Isidoro Guimarães. Era o mínimo, né? E ele está proibido de exercer a profissão no Brasil e em qualquer outro país. Agora você imagina a sua família, alguém da sua família sofreu um acidente de carro, quebrar uma perna, ir pro hospital e voltar num caixão pros outros ganhar comissão, né, irmão? Ô, pelo amor de Deus, hein? Me ajuda aí, Brasil! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix, tamo junto, fui, valeu!